Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ei, som, 1, 2, ei. Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se você se sente humilhado, oprimido, triste, sem vigor, renda-se à presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos. Boa noite, amados, queridos irmãos, igreja, todos quantos nos ouvem através da internet. Que Deus nos conceda mais um maravilhoso e abençoado culto, o qual será para Ele. Tudo seja para Ele, toda honra, toda glória, toda adoração. Seja para Ele, porque Ele é digno, só Ele é digno. Queremos mais uma vez cantar, louvar Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos louvar 01. Oremos ao Senhor, apresentar esse maravilhoso culto a Ele, superando e eterno Deus, Pai Celestial,
Criador de todo o universo, Criador das nossas vidas. Sim, ó Pai, Tu és o Criador das nossas vidas. Seria de nós, ó Pai, se não fosse a Tua existência, Senhor. Se aqui estamos porque o Senhor aqui nos trouxe. O Senhor é a razão do nosso viver, Pai. O Senhor é a razão da nossa existência, Deus. Por isso, ó Pai, queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, venha mais uma vez se fazer presente em torno dessa igreja, este povo. Queremos tão somente sentir a Tua presença, Pai, em nosso meio. E o Senhor, ó Deus, venha se fazer presente em meio a toda a igreja, Senhor. A todos os lares, irmãos, e quantos te ouvem, Senhor. Através desta congregação, através deste vaso, Senhor, qual o Senhor tem levantado, Senhor, para falar, expressar a Tua palavra, Senhor, para cantar, para louvar o Senhor. Abençoa, meu Senhor, todos os cultos, hinos, louvores, toda a palavra que aqui será falada. É o que pedimos, Pai, e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chuvas de graça. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu gozo e o poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Amém, Senhor. 121. Maravilhoso é Jesus. 21. Maravilhoso é Jesus, da minha vida e luz, por me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. No
nunca podia saber qual é o grande prazer no que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou a mim. Maravilhoso e muito precioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou a mim. Maravilhoso e muito precioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Temos o 124, até pertinho, aí mesmo, próximo, né? Adoração. Adorai o Rei do Universo. Só ele é merecedor de tudo isso, meus irmãos. Vamos adorá-lo enquanto temos fôlego. E adorá-lo enquanto podemos achá-lo, meus irmãos. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai ao seu louvor. Todo ser no mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos, o louvemos, grande Redentor e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai os anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graças renderes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizei, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Glória a Deus. Todos juntos o louvemos,
grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentais. Aves, vermes, todos ser gigante, grato a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dá-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. 371, breve vem o dia. 371. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto do remido do Senhor. Ó, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo estou e segui-lo sempre após. Cessará o céu e o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto do remido do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto do remido do Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Só mais uma agora, mais um louvor maravilhoso, irmão. Se Cristo comigo vai, 515. Se vai comigo, eu creio que certamente está indo com esses irmãos, né? Esse povo que nos ouve. Eu creio, né, meu irmão? Se diz que vai, vai, né? Eu creio que vai comigo. E creio que está indo com vocês também. Certamente, irmãos. Se pelos vales
eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder, quero sempre aqui cantar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai,
Eu irei. Amém. Bom, está aberta a oportunidade, né? As irmãs que quiserem adorar Deus. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Boa noite com o Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Mas se eu fosse como um passarinho, simplesmente vivo a cantar, eu cantaria mil louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois De coisa fez Deus por mim, sendo numa cruz para me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrar aos homens como vale a liberdade. É uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, em alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele faria como faz os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai os homens quanto vale a liberdade. É uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantor tem gozo e harmonia, em alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Aleluias, glória a Deus. Glória a Plena Deus. paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois tua graça encheu como sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória, glória. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor.
meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos Os que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Aleluia. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também eu louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao Senhor sem cessar. Nesse tempo, céu e terra não dizer a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Glória. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus. Vamos agora escutar um louvor para recolher a nossa oferta, né? Oh, que saudosa lembrança. 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é
tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. E sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim. E sem Ele eu não posso viver. Oh, maravilha. Glória a Deus. Palma para o nosso Jesus. Agora, amados irmãos, vamos nos alimentar com mais uma porção da preciosa palavra que certamente queremos que o nosso Deus vai usar este vaso em prol a esta igreja e a todos quantos nos ouvem. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Santo e eterno Deus, Pai Celestial. Mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença para falar contigo. E sabemos que somos eternamente dependentes de Ti, Senhor. Senhor, esse povo é Seu, essa igreja é Sua, esse ambiente, Senhor. Que o Senhor possa tomar toda a primazia, Senhor, deste momento. E os que estão, Senhor, nos acompanhando também pela internet. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos corações. Derrama da Tua unção, da Tua graça sobre nós, Senhor, que nós precisamos nesses últimos dias, Senhor, para vencer todas as barreiras. Nós cremos que o Senhor tem feito isso dias após dias. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelos louvores, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar mais e mais, Senhor, para assim estar Te adorando. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Agora, Senhor, toma meus lábios, Senhor, nas Tuas mãos. Fala, Senhor, através desse vaso para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho no livro de Deuteronômio, 18, 20. 18, 22. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Pastor Heloísio, lá em Feira de Santana, e os demais irmãos. (18, 20). Porém, o profeta que presumir soberanamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecermos a palavra que o Senhor não falou, quando o tal profeta falar em nome do Senhor,
e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Amém. Podereis assentar. Vamos louvar o Senhor. Para depois explanar a palavra. Aleluia, Jesus. Quem sabe canta. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento, mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. A fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, Adore o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, pra redimir o campeão. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Todo dia a mesma coisa e você se cansou de
tanto sofrimento, mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. A fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena os poderosos para te guardar. Foi inimigo preparado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, seus pais humilhou, Tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, e levanta desse El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, Senti o campo brilhar. vai de ti o campeão. Hino com voz de mulher, fica puxado pra gente cantar. Afinar a voz fica difícil. Irmãos, a gente leu Deuteronômio 18, 22. Que fala, né? Se um profeta se diz ser profeta, profetiza, mas aquilo não se cumpre, o tal não podemos ter temor dele, nem considerar ele como um profeta. No livro de... Cadê? Deixa eu ver aqui. De Gálatas 1:8 diz a seguinte coisa. Vamos ler? Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve grande trabalho em combater as heresias. Ele não se preocupava com amigos, vizinhos, conhecidos, o que achar dele. O trabalho dele foi despertar o povo das heresias. E por que hoje nós, às vezes, nós tememos
de falar para uma pessoa próxima que a gente considerava como amigo. Nós vemos no livro, aqui no 6, que Paulo disse para os Gálatas: maravilho-me de que não despreza, passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Hoje, o que a gente vê são pessoas com suas heresias querendo transformar o evangelho de Cristo. Como que nós, que fomos chamados, Deus abriu nossos olhos, nós vamos deixar a gente vendo essas coisas e ignorar? Não podemos de jeito nenhum. O que nós temos é que falar mesmo, goste ou não. Continue no erro se quiser. Continue nas suas heresias, suas doutrinas erradas se quiser. Deus me chamou, Deus lhe chamou. E Deus abriu esse espaço para a gente guerrear, não só contra as potestades, mas contra essas heresias. E despertar esse povo que parece que dorme. Não consegue enxergar o que eu e você viu nas Escrituras, ao qual Jesus deixou bem claro: examinais as Escrituras. Ponto-chave: como eu posso dizer que isso aqui está errado? Gênesis 4:1. Como eu posso mudar essa palavra, irmão Costa? Como eu posso dizer que isso aqui está errado? O nascimento de Caim, Abel e Sete. Mas eu vou ler só o 4, que diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Você quer ver em outra versão como é que diz? Bem mais claro. Essa eu li na versão João Ferreira de Almeida. Vou pegar aqui a Bíblia NVI, para você ver a clareza que fala esse versículo. Gênesis 1:4. Não, 4:1. Gênesis 4. Versículo 1. Adão teve relação sexual com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Mas existe uma outra doutrina que disse que Eva teve relação com a serpente e nasceu Caim. E diz que Caim é filho da serpente. O que é que eu faço com essas escrituras? Se isso aqui não está claro para essas pessoas que não conseguem enxergar. Eu dizer o que dizem por aí, que a serpente teve relação com Eva, e Eva engravidou da serpente e teve um filho chamado Caim, eu estou pregando um outro evangelho, ao qual
o Senhor diz na sua palavra, se ainda vier um anjo do céu anunciar um outro evangelho, que seja anátema. Então, meus irmãos, esse evangelho, que é contra a Bíblia, que é ao contrário do ensinamento da Bíblia, é anátema. Eu não tenho medo de dizer e não preciso aqui buscar outras palavras, tem que ser sincero, é anátema, é heresia. A semente da serpente, doutrina da semente da serpente não existe. A internet está aí para você fazer pesquisa. Agora ficar, porque o meu pastor disse. Meu pastor disse assim. Eu não sou muito de ler, eu gosto mais de ouvir. Cuidado. Estão colocando veneno nos seus ouvidos. E você está ingerindo veneno. E você está trilhando o caminho, dizendo que está no caminho certo, que vai para o céu. Mas, com doutrina errada, meu irmão, minha irmã, fica complicado. Eu não posso tapar o sol com a peneira, passar a mão na cabeça e dizer, irmão, irmã, você está certo? Não. Tem que dizer a verdade. Para onde irei eu, se o Senhor me chamou para pregar a verdade, eu buscar outros caminhos? Porque eu não quero machucar o irmão, que o irmão é meu amigo, era meu amigo lá quando eu participei. Hoje eu não sou mais, aí eu tenho que ficar com medo de falar a verdade para ele? Não, eu tenho que falar, doa se doer. Eu estou pregando a palavra, eu estou mostrando a Bíblia. Aí vem o cidadão dizer que é profeta. Como que ele é profeta? Mudando as escrituras? Se esse tal diz ser profeta, não tenha temor dele, porque ele não está falando a verdade. Existem várias contradições, ao qual eu vou falar, porque está sendo gravado. E eu sei que alguns deles assistem para pegar falhas nossas, achando que eles estão na verdade e só eles têm a verdade. Isaías orienta a rejeitar qualquer mensagem ou revelação. Isaías 8:20 orienta a rejeitar qualquer mensagem ou revelação que altere o evangelho já estabelecido. Isaías alertando também. Pelo amor de Deus. Uma de suas teorias mais controversas afirma que o pecado original no Éden foi uma relação sexual literal entre a serpente e Eva. E Satanás gerando Caim. Essa interpretação não encontra nenhum respaldo na Bíblia. Ele ensinava que as igrejas tradicionais faziam parte da marca da besta e que a verdadeira noiva de Cristo deveria seguir estritamente a sua mensagem da hora. Isso é mensagem da hora? Mensagem da hora é que você está ouvindo aqui. Bíblia. Embora o início do seu ministério tenha sido marcado por fortes movimentos de cura após a Segunda Guerra Mundial, investigações posteriores e historiadores da igreja, como o pesquisador Walt Martin, documentaram inúmeros casos de pessoas que ele declarou publicamente estarem curados, mas que, na verdade, pioraram ou faleceram logo em seguida.
Mas nas suas mensagens diz que ele foi o tal que curou não sei quantas mil pessoas. E aí tem aqueles seguidores que diz amém, que acredita, porque o pastor falou, porque ele falou, está falado e ponto final. Nas escrituras, os profetas legítimos sempre apontavam os olhares estreitamente para Deus e para Cristo. Críticos e apologistas apontam que o movimento desse tal profeta gerou uma centralidade excessiva em sua própria figura. Eu fiz. Nos seus ensinamentos, ele fala que ele é o tal, que ele fez, enquanto os outros profetas apontam tudo para Deus. Ele afirma ser o anjo da igreja de Laodiceia, mencionado no livro de Apocalipse, e cumprimento do retorno do profeta Elias para os últimos dias. Essa atribuição confere aos seus livretos e fita gravada um peso de autoridade igual ou superior ao texto da própria Bíblia para os seus seguidores. Eu achei, irmão, uma necessidade de pregar isso aqui. Porque eu sei que tem pessoas que acompanham. Hoje, eu tomei a atitude de mandar para um grupo de WhatsApp essas mentiras, profecias que não foram cumpridas e que muitos deles não sabem. E logo um se manifestou. Se você não crê, deixe que eu creio. Amém. Deus abençoe. Se você não crê, deixe que eu creio. Mas eu pensava que o grupo era de pescaria, mas agora está falando da minha religião, eu não posso aceitar. Ou seja, defendendo o homem de unhas e dentes, mas deixando a palavra de Deus. Como que eu posso defender um homem e não defender a palavra de Deus? A palavra de Deus em primeiro lugar. Não é verdade? Nosso adversário, ele futuca, né? Lá nos quitos e se revela. Porque aonde a palavra de Deus está sendo pregada, ele tem que se manifestar. Como é seu nome, jovem? Seu Cristiano, o senhor veio ouvir a palavra de Deus? É porque esse lugar é adequado para ouvir a palavra de Deus. Sentar, se comportar e ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não, aqui o importante, o todo-poderoso é Deus. Eu sou apenas um representante. O senhor quer ouvir o culto? Quer ouvir o culto? Eu lhe agradeço se o senhor se comportar, sentar aí e ouvir a palavra de Deus. Não, eu quero que você fique comportado e escutando a palavra, amém? Reverência no altar.
Em Lucas 3, a genealogia de Jesus é traçada retroativamente até Adão. Em Romanos 5,12, a Bíblia afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e não por meio de um filho gerado por Satanás, com Eva. E a teoria desse profeta estivesse correta, o pecado teria entrado por meio da linhagem de Caim. Pecado original. A teoria da semente da serpente reduz a queda do homem a um pecado puramente sexual. A Bíblia, porém, deixa claro que a essência do pecado no Éden foi a desobediência e a rebeldia contra a palavra de Deus. O pecado ele não entrou no mundo através de sexo, mas foi a rebeldia, a desobediência à palavra de Deus. Todos nós somos filhos do pecado. Porém, Deus transformou a lei em graça para nós conseguirmos alcançar a vida eterna. Gênesis 3 detalha que o erro foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao transformar o fruto em uma metáfora para o ato sexual, a teoria desse profeta cria uma contradição. O próprio Deus já havia ordenado ao homem e à mulher que frutificassem e se multiplicassem, em Gênesis 1:28. O sexo entre o casal não era pecado, era uma bênção e uma ordem divina anterior à queda. Mas esse tal profeta afirma que o pecado entrou no mundo através de sexo, contra as Escrituras. Mais uma vez, ele erra contra as Escrituras. E os defensores costumam usar o versículo de 1 João 3,12, que diz que Caim era do maligno, para argumentar que ele era filho biológico do diabo. O argumento correto na teologia bíblica, expressões como filho do diabo ou ser do maligno, não são figuras de linguagem que se refere à natureza espiritual e ao comportamento, não à genética. O próprio Jesus chamou os fariseus de filho do diabo. O próprio Jesus. E isso, obviamente, não significa que o diabo era o pai biológico daquele religioso, judeus, mas sim que eles imitavam as obras do adversário. Para refutar de forma definitiva a doutrina da semente da serpente, usamos as transmissões do pecado, o livro de Romanos, especialmente o capítulo 5. E a ferramenta mais poderosa. O apóstolo Paulo explica detalhadamente como o pecado e a morte entraram na humanidade. E os seus argumentos destroem completamente a tese desse profeta. Oi. Já vai? Deus abençoe. Quer receber oração? Quer receber oração? Quer receber oração? Vem aqui que a gente ora por você. Vem aqui que eu oro por você. Rápido. E aí mesmo? Vamos orar, irmão. Levanta as mãos. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, aqui nós temos um Senhor que pede oração. Entrou pelas essas portas e a qual o Senhor, ele se diz que quer ir embora. Se ele se sentiu tocado, Senhor, nesse momento, faz um milagre na vida dele. Que ele possa sair daqui, Senhor, e voltar outro dia com desejo de te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, seja com ele, liberta de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Quando quiser cultuar, pode vir.
Deus abençoe. Quando quiser vir, pode vir. Receba a libertação do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. O argumento bíblico, Paulo afirma que o pecado entrou por um só homem, Adão. Se a teoria desse profeta estivesse correta, o pecado teria entrado por meio do ato da serpente com Eva, tornando Caim o canal original da corrupção humana. A Bíblia ignora Caim nessa equação legal e teológica. Pois assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Romanos 5:19. Fala-se do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos se tornar justos, mesmo sendo pecador, através do nosso Senhor Jesus Cristo. A teoria da semente da serpente divide a humanidade em duas categorias biológicas. Os filhos de Adão, puros, e os filhos da serpente, Caim, rejeitado. Romanos 5 prova que todos os seres humanos são pecadores pela transgressão de Adão. Não existe duas linhagens espiritual de nascimento. Há apenas uma humanidade caída que precisa de redenção. A teologia de Romanos estabelece um paralelo perfeito de causa e efeito entre o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Jesus Cristo. Por Adão veio a condenação e a morte para todos. Por Cristo veio a graça e a justificação para todos os que crê. Então, não é nenhum profeta que vai nos trazer a justificação, a santificação para nos levar a Deus. Quem fez isso por nós foi Jesus Cristo, lá no Calvário. O pecado é uma condição jurídica e de natureza, não de DNA. A Bíblia ensina que a transmissão do pecado nos afeta porque nascemos com uma natureza caída, herdada de Adão. Está escrito em Salmo 51:5. O pecado não é um gene ou um sangue híbrido de reptil, mas sim uma condição de separação espiritual de Deus, provocada pela desobediência no Éden. Continuo a dizer, não foi o sexo que separou o homem de Deus, mas sim a desobediência. Está desmascarado a afirmação em dizer que foi através de sexo. Para fechar essa linha de raciocínio, veio o dilúvio. Quando o dilúvio veio, matou todos. Só sobrou a família de Noé. Significa que não existe linhagem de Caim, porque só quem ficou foi a família de Noé.
como podemos dizer que hoje tem a semente de Caim. Assim foram extintos todos os seres viventes que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal. E ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7, 23. O argumento, se Caim tinha o sangue da serpente e toda a sua descendência foi afogada no dilúvio, a semente física da serpente deixou de existir naquele momento. A semente física deixou de existir naquele momento. Esse tal profeta tentava contornar esse problema, argumentando que o pecado e a semente da serpente sobreviveram através da esposa de Cã, filho de Noé. No entanto, o texto bíblico contradiz essa afirmação ao detalhar a linhagem de Noé e sua família. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro nas suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. O significado de íntegro nas suas gerações, no original em hebraico, a palavra para íntegro refere-se a algo sem defeito físico. Noé era íntegro, ou seja, sem defeito físico. Completo ou puro. O texto enfatiza que a genealogia da família de Noé era totalmente humana e ligada diretamente a Sete e Adão, sem qualquer contaminação com a linhagem de Caim. Eita, o horário se foi. O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a tabela das nações, reconstrói a história de todos os povos da terra após o dilúvio. O texto afirma claramente que todas as raças, línguas e nações atuais descendem dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A árvore genealógica de Noé. Noé descende diretamente de Sete, o filho que Adão e Eva tinham para substituir Abel, conforme em Gênesis 4, 25. A conclusão lógica: se todos nós descendemos de Noé, e Noé descende de Sete, então toda a humanidade atual descende puramente de Adão. Não existe nenhum ser humano vivo hoje que carregue o DNA ou a linhagem biológica de Caim. Eu vou andar aqui mais para frente para a gente finalizar. O apóstolo Paulo, pregando aos filósofos gregos no Areópago de Atenas, declarou o seguinte: de um só homem ele fez todas as raças humanas, para que habitasse sobre toda a espécie, a superfície da terra. Atos 17, 26, versão Almeida, revista e atualizada. De um só homem ele fez todas as raças humanas. De um só homem ele fez todas as raças humanas. Como que Deus ia deixar, ou ia existir um outro ser vivo, humano, feito através do adversário? A Bíblia diz que toda a raça humana foi criação de Deus e não do diabo.
a mensagem é grande, eu quero resumir. Em 1 Pedro 3,20, o número exato de sobreviventes nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através das águas. O argumento, o texto, limita a sobrevivência humana estritamente a 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Como vimos na genealogia, todos eles pertenciam à linhagem pura de Adão, via Sete. Ninguém da linhagem de Caim sobreviveu. Chupa essa manga. Você que diz que existe linhagem de Caim nos dias de hoje. A própria Bíblia te desmascara. Pela fé, Noé preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Irmão, aí vem as profetadas desse suposto profeta em dizer que tal coisa ia acontecer. Nós lemos no início, na Bíblia, que se um homem profetiza e aquilo não se cumpre, ele não é considerado a profeta e nem devemos ter temor. Igual muitos têm aí. Se você não crê, você vai morrer. Ele vai, se você não crê nele, você vai sair pelas essas portas e um carro vai te pegar. Ali na frente, você vai tomar um tiro. Colocando medo nas pessoas para segurar as pessoas na doutrina falsa. Satanás é astuto. Para segurar as pessoas, procura medo. No ano de 1977, é o ponto central para demonstrar factualmente que este profeta falhou como profeta. Ele estabeleceu essa data específica para o fim dos tempos, baseando-se em um conjunto de 7 visões, que afirma ter recebido em junho de 1933. As transcrições oficiais, seus próprios sermões e livros, expõem a previsão milenarista que acabou não se cumprindo. Baseado nessas 7 visões, eu prevejo que, isso foi o que ele disse, baseado nessas 7 visões, eu prevejo que a era de Laodiceia terminará com uma destruição total americana. Assim eu repito, eu prevejo sinceramente e mantenho que o ano de 1977 introduzirá o fim do sistema mundiais e nos guiará para o milênio. Isso foi em 77. Isso foi em 77, irmão Costa. Até hoje, não se cumpriu. Eu não sei quantos anos já se passaram. Se fazer as contas aqui, eu não parei para fazer as contas. Mas ele afirmava que essas visões detalhavam a história antes do fim. Eu vou ter que encerrar, por causa do horário. Então, meus irmãos, vai ficar tarde para vocês, não? Ele afirmava que as 7 visões detalhavam a história antes do fim, a ascensão e a queda do fascimento de Benito Mussolini, a ascensão e a queda do nazismo de Adolf Hitler, a ascensão do comunismo soviético, o avanço da ciência, o carro automatizado em forma de ovo,
a decadência moral e a exposição do corpo feminino, a ascensão de uma mulher cruel e poderosa no governo dos Estados Unidos, que os guiadores associam à Igreja Católica ou a uma governante mulher. Os Estados Unidos, transformado em cinza e crateras após uma explosão nuclear. Tudo isso ele disse que ia acontecer e até hoje não aconteceu. Como usar isso em uma argumentação teológica? Em Deuteronômio 18, 22, a regra bíblica para testar um profeta é infalibilidade. Se o mundo não acabou, se os sistemas mundiais não caíram, e se o milênio não começou em 77, a previsão falhou. Mas cadê os seguidores que não conseguem ver isso? Aí eles vão dizer que esse estudo eu peguei na internet, e a internet mente concernente ao profeta. Ele se apega nessa tese, em dizer que o que a internet fala dele é mentira. Mas aqui está um estudo que eu peguei na internet, porém, nós temos os parágrafos bíblicos, as passagens bíblicas, que confirma que é mentira. Mas os defensores alegam que ele usou a palavra prevejo. E não assim diz o Senhor. Contudo, o argumento de defesa cai por terra, porque ele misturou a data diretamente com a revelação divina das 7 visões recebidas. Um profeta legítimo não faz apostas ou palpites errados usando o nome de Deus e visões espirituais como base. Em Mateus 24, 36, Jesus afirma categoricamente que daquele dia e hora ninguém sabe. Como é que ele sabia? Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ao tentar calcular e sugerir um ano exato para o fim da dispensação gentia e início do milênio, ele violou um princípio direto ensinado por Cristo. O cara viola a palavra de Deus, trazendo ensinamento torcido, não é distorcido, né? Torcido, que o pastor Luiz já ensinou sobre isso, torcido, e ainda tem pessoas que acreditam, crê e seguem. Eu vou finalizar dizendo para essas pessoas: ore a Deus e examine as Escrituras, como Jesus disse. Isso é se você não quiser que naquele grande dia o Senhor diga: apartai-vos de mim, que eu não conheço. O trabalho de Jesus e dos profetas foi unir o povo a adorar a Deus e buscar a salvação. Não unir um povo para adorar um homem ou seguir o que esse homem diz. Se você decidir andar por esse caminho, sinto muito, você está andando para o caminho da perdição e você vai cair no buraco junto com ele. Eu finalizo por aqui, Deus abençoe. Irmãos, não tenham medo de falar a verdade para esse povo. Fale mesmo. Diga, a minha Bíblia diz assim. Vocês têm um versículo chave aí agora. Gênesis 4, 1
onde fala que Caim é filho de Adão e Eva. Como eu posso dizer que é filho da serpente? Vocês têm um versículo-chave. E Deuteronômio 18, 22. Se um profeta profetiza e aquilo não se cumpre, ele não é profeta, nem tenha temor dele. Amém? Vou finalizar por aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguém nos acompanhando. Eu não queria, irmãos, estar pregando desse jeito. Mas, infelizmente, eu tive, assim, um impacto de Deus para pregar sobre isso, porque existe um povo que precisa ser alertado. E o apóstolo Paulo, ele teve esse trabalho. Quando Alexandre e quem foi o outro, de dentro da igreja, criou uma outra doutrina e começou a pregar entre os irmãos, o que foi que foi ensinado? Tirou ele logo de cena, para que aquela raiz não crescesse. Então nós temos esse trabalho, Deus nos chamou para isso. Você acha que Deus tirou a gente desse sistema para quê? Foi para ficar entre quatro paredes, se comunicando em grupo de WhatsApp, não tem nada de errado, mas é para ficar no motim? Não, a gente tem que fazer com que isso explane mesmo. Eu não faço parte desse sistema mais, porque isso é uma heresia. Existiu heresia no passado e existe heresia nos dias de hoje. É necessário nós ficarmos atentos para que a gente não caia nessas heresias. Examinais as Escrituras. Vamos ver aqui quem está conosco. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Pastor Luiz, Deus abençoe todos que entrarem neste canal. Deus abençoe, pastor Luiz. A irmã Meire Lauro de Freitas. A irmã Jussara, em Feira de Santana. E outros que não se manifestaram. E eu sei que muitos e muitos estão de olhos em nós, assistindo o canal. E isso hoje, essa pregação hoje é para você, hipócrita, que fica alimentando esse tipo de evangelho para segurar o povo por causa de financeiro. É por causa da gordura, como diz o pastor Luiz. Você não está encaminhando esse povo para o céu. Você está botando veneno esse povo para comer. Você está matando esse povo. E esse povo precisa ser acordado. E esse vai ser o meu trabalho aqui, enquanto o Senhor quiser. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, nesse momento, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor nos tirar, Senhor, de lá, Senhor, com as suas mãos fortes, e nos trazido, Senhor, para o local ao qual o Senhor quer. E aqui estamos, Senhor, proclamando o teu evangelho genuíno, como ele é. Em nome de Jesus, ó Pai, te apresento esse ministério, Senhor. Te apresento o pastor Luiz, o Senhor, e todo o seu ministério, e a família, Senhor, todas as igrejas aqui em Feira de Santana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, seja com ele e seja com todos, hoje e sempre. Derrama da tua unção e da tua graça. Nos ajuda, Senhor, financeiramente e espiritualmente, para que nós possamos, Senhor, anunciar o teu evangelho, Senhor, sem mistura, da forma que ele foi anunciado pelos seus profetas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Nos despedes em paz, nos leva para nossos lares, em nome de Jesus. Amém.
A paz do Senhor Jesus, irmão que está pela internet. Os irmãos quiserem vir aqui dar um tchau, tá todo mundo lá esperando. Sim. Todo dia a mesma coisa e você se cansou.